Boa tarde, galera. Bom, para quem acompanha esse maluco, segue lá no YouTube lá, hashtag o cara da live. Esse vídeo vai estar lá depois. Sabe muito bem que eu faço minhas lives aí e depois eu coloco lá no canal, né? Então, ontem eu falei a respeito do STF e tudo mais sobre o que eu acho sobre aqueles corruptos que a população nunca votou para que eles fossem os guardiões da Suprema Corte. Pois é, não existe ninguém que possa dizer assim, eu votei no ministro tal ou no ministro tal, porque simplesmente a gente vota de forma democrática apenas em presidente, senador, deputado estadual, federal. A gente vota democraticamente também em prefeito e vereadores. Sem contar os vices, né? Pois é. Mas eu estava aqui me perguntando por que é que a esquerda do Brasil toca tanto na tecla Lula livre? Sabe, eu fico me perguntando o que leva as pessoas a sair para a rua, a levantar cartazes, a fazer bandeiras, a fazerem passeatas, a perder dia, a, sabe, a impedir as outras pessoas de ir e vir em nome de um único homem. O que será que de tão bom este homem fez pelo país para que algumas pessoas ainda levantem esta bandeira maldita do tal do Lula livre? Sabe, eu fico me perguntando, é risonho quando a gente sabe que está chegando perto da época de eleição e aquele vereador que nunca veio no seu bairro, que nunca veio na sua rua, que nunca sequer mandou trocar um poste da rua do seu bairro, vai aparecer na porta da sua casa. E você vai atendê-lo. É risonho também saber que o prefeito que nunca te atendeu na prefeitura vai aparecer em algum comício, vai apertar sua mão, vai tirar uma foto, vai fazer questão de pegar o seu filho no colo, apenas em época de eleição. E todos nós já estamos cansados de saber disso, que os políticos são assim. Deputados, senadores, candidatos à presidência, todos eles são assim. Defendo muito a bandeira do atual governo e todos os seus princípios e anseios, suas vontades de mudar o país. Defendo. Mas tenha certeza de uma coisa: ao longo dos meus 28 anos, eu aprendi que eu não devo ficar batendo palminha para político nenhum. Por mais bom que seja fulano de tal ou ciclano de tal, por mais que ele faça tais projetos ou tais melhorias pelo país, por mais que o país se desenvolva de uma forma boa, falando de uma forma econômica, ou na questão da educação ou na questão da saúde, por mais que o Brasil melhore em todos os aspectos, não podemos nós ficar batendo palminhas para político. Sim, eu defendo o atual presidente Jair Messias Bolsonaro, mas simplesmente eu defendo ele por uma questão. São poucos aqueles que estão dispostos a ajudar, mas são muitos os que estão acusando. São muitos os que acham defeitos. Mas voltando no tal do Lula livre, eu fico indagado com os meus pensamentos, porque foram 2 mandatos, 16 anos. Foi muita coisa feita nesses 16 anos. O tal do Fome Zero é a única coisa que me recordo, sinceramente. Bolsa Família é uma variação do Fome Zero. Bom, eu não sei realmente o que foi que o Lula fez pelo país. Abriu crédito para o pobre, que se endividou porque não sabia o que fazer com o crédito? É, talvez. Fui um deles. O que mais que ele fez pelo país? Minha Casa Minha Vida? Não, acredito que não.
Isso veio com o progresso, com a evolução do mundo no geral. Todos precisamos de um teto e todos batalhamos para isso. Mas afinal de contas, por que é que esse homem é tão importante? Por que é que este partido é tão importante para o país, para alguns brasileiros? Eu fico me perguntando, será que essas pessoas não entendem que quando eu, como pessoa, estou disposto a sacrificar minha vida pessoal por um cargo político, vou lá, coloco a minha vida a risco, coloco minha cara a tapa, minha reputação, que talvez não seja nada para vocês, mas para mim é importante, coloco tudo em risco para concorrer a um cargo político, seja de vereador, prefeito, senador, independente. E por um acaso eu sou escolhido pela população, pela maioria dos votos, para representá-los de alguma forma. Por que é que eu devo ser endeusado? Por que é que eu tenho que ter privilégios que outras pessoas não têm? Não sou eu homem de carne e osso com um CPF como todo brasileiro? Não sou eu uma pessoa comum que vai descer à sepultura como qualquer ser humano? Por que é que devo eu ser endeusado apenas porque me tornei político? Muito pelo contrário. Todas as boas obras que eu por acaso for fazer, se um dia me tornar político ou não, não devem ser vangloriadas. Não devem ser colocadas de uma forma a ponto de endeusar-me. Pensem um pouco e parem de bater palmas para políticos. Por mais bom que o político seja, ele não está fazendo nada além da obrigação dele. Você se lembra quando sua mãe falava para você lavar a louça quando ela ia trabalhar? E quando voltava, ela simplesmente nem agradecia, porque você, além de lavar a louça, você varreu o chão. E você ficava se pensando, poxa, será que a minha mãe não nota que eu varri o chão além de lavar a louça? Ela notou. Acredite, sua mãe sempre notou. Mas você não fez além da sua obrigação, porque ela saiu de casa para trazer alimento para você. Assim como o seu pai. Poxa, eu varri, eu carpi o lote para o meu pai, eu ajudei em todas as tarefas da casa. Será que ele não vai nem sequer agradecer? Horas. Por que é que ele tem que agradecer a você? Você não fez além da sua obrigação. É isso que os adultos falavam para nós quando crianças. E é isso que devemos falar para os políticos. Na minha visão, os políticos nada mais são do que crianças que assumiram um cargo de um país que está um caos, deixado por 16 anos de ineficiência. Saibam vocês que não devemos estar endeusando ninguém. Por mais bom que seja a equipe de ministros do presidente Bolsonaro, por mais bom que seja todos os aspectos desse governo na questão de segurança pública, saúde, economia e tudo mais, não devemos endeusá-lo. Ele, durante 30 anos, assumiu a responsabilidade e o cargo de deputado. Lutou, batalhou, fez leis, fez projetos de leis, demonstrou mais de 600 projetos. Poucos foram aqueles que foram aprovados. Mas ele não estava fazendo nada além do que é a obrigação dele. Afinal de contas, de 4 em 4 anos, ele ia lá, dava a sua cara a tapa para a sociedade do Rio de Janeiro, e eles devolviam isso em forma de voto. E lá vinha o gordo cheque dele todos os meses. Ou seja, ele não estava fazendo nada do que além da obrigação dele. E hoje ele também não está fazendo nada além da obrigação. Ele sim é o presidente do país, ele sim está fazendo um bom trabalho em muitas áreas, mas ele não está fazendo nada além do que a obrigação dele exige. Ele escolheu ser presidente do país. Em uma das suas inúmeras entrevistas, ele mesmo diz: quando eu decidi ser presidente do Brasil, quando eu decidi sair a candidato da presidência do Brasil, nem a minha esposa sabia. Somente Deus sabia quando ele ia se decidir a se tornar um candidato. E ele nem sabia que ia ser presidente. Mas por que ficar endeusando então o tal do Lula? Por que ficar pedindo o tal do Lula livre? Será que realmente as pessoas pensam ou foram induzidas a esse tal erro, a pensar desta maneira,
de que a pessoa que lhe rouba um carro, se ela lhe der carona no seu carro, ela estará lhe fazendo um bem? Será que realmente este pensamento é o pensamento que os professores em faculdades estão colocando hoje na cabeça dos jovens? Eu vejo muitos jovens debatendo sobre política, eu vejo muitos jovens estudados, muitos jovens de faculdades, falando que a polícia é opressora, o presidente é opressor, quem fez pelo país foi o Lula livre. Meu Deus, o cara saqueou o Brasil de uma tal forma que deixou os rombos bilionários nos cofres públicos e nós estamos pagando a conta. Nós, o povo brasileiro, estamos hoje pagando uma conta porque fomos fiador de Cuba. Cuba é um país que está totalmente pobre, miserável, de todas as formas possíveis. Quem em sã consciência empresta dinheiro para um mendigo que não sabe nem sequer onde vai cair morto amanhã? Me responda, que bom que era esse homem para os outros, porque para nós nada fez. Fez aeroportos em outros países, fez portos em outros países, fez estradas monumentais em outros países, enquanto a BR-163 ficava debaixo de lodo, junto com seus caminhoneiros e com as plantações e todo o trabalho de pessoas honestas. Será que realmente este homem merece esse amor incondicional que vocês, idiotas, têm? Realmente vocês acham que ele merece todo esse esforço que vocês fazem para defendê-lo? Político nenhum merece. Tanto é que se Bolsonaro um dia aparecer, qualquer coisa que seja, que ele se corrompeu, perderá o meu apoio no mesmo momento. Assim como as provas que tem a justiça contra o ex-presidente Lula e que tem contra a ex-presidenta Dilma, que tem contra o ex-presidente Temer, se um dia a justiça brasileira, que, olha, anda a passos lentos para resolver os problemas do país, mas se um dia a justiça brasileira aparecer com alguma coisa contra o presidente atual, saiba que ele perderá o meu afeto, o meu carinho, o meu apoio. Simples assim. Ele escolheu a vida de político, ele escolheu a carreira de político. Ele não está fazendo nada além da obrigação dele. Não importa o que foi que Lula fez pelo país, não importa o que foi que Dilma fez pelo país, não importa o que foi que José Sarney fez pelo país, nem o que Collor fez pelo país. Eu estou falando, não importa o que foi que eles fizeram de bom. Não importa o que foi que Temer fez de bom pelo país. Eles não estavam fazendo nada além da obrigação deles. Eles escolheram aquela vida. E nós escolhemos dar ou não nossos votos a eles. Eles receberam bons salários para fazer algo de bom pelo país, para a população, para nós brasileiros. E simplesmente, o que é que eles deram em troca para nós? Não importa o quão bom eles foram, se eles cometeram um erro que seja, eles têm que pagar por esse erro. Porque ser político não é apenas vir de 4 em 4 anos na porta da sua casa ou na rua do seu bairro, tirar uma foto com você e pegar o seu filho no colo. Ser político é escutar, ouvir os nossos anseios, os nossos pedidos e dar um jeito de realizá-los, porque nossos pedidos nada mais são do que as nossas necessidades. E se precisamos de algo, são os nossos representantes que podem realizá-los. Porque a nossa função é trabalhar o dia inteiro para manter a economia do país girando, para poder pagar impostos. Impostos esses que devem voltar para nós, a população, através de melhorias no saneamento básico, na saúde, na segurança, na educação. Deve voltar para nós em muitas melhorias, como leis que funcionem e leis igualitárias para todos. Mas por que é que ainda existem pessoas que pensam na possibilidade de Lula livre? Não importa o quão bom ele foi como presidente,
Não importa o quão bom ele tenha sido na época em que foi presidente. Fato é, notável os rombos deixados pela era petista no Brasil. Assim como os antecessores também deixaram muitos rombos que foram tapados delicadamente pela era petista. Muita coisa ainda vai se achar. Então deixe de ser idiota, um idiota inútil, e pare de atrapalhar a vida dos outros. Que tal que em vez de fazer Lula livre, ou Flávio livre, ou fulano é inocente, ou ciclano é inocente, por que é que não nos unimos de uma vez por todas para derrubar aqueles corruptos que estão como guardiões do nosso maior bem, que é a lei? Por que é que não nos reunimos de uma vez por todas e pedimos ao nosso representante maior, que é o presidente da República, que afaste, que prenda, que faça alguma coisa contra aqueles advogados do diabo que estão no STF? Porque eles não advogam nada a favor da população. Muito pelo contrário, estão cada vez mais se blindando, estão cada vez mais soltando bandidos, estão cada vez mais atrapalhando o trabalho de quem quer um Brasil melhor. Parem, acordem, enquanto ainda é tempo. Porque depois que Cuba se instalar em nosso país, só nos restará brigar por comida ou fugir deste maravilhoso país tropical. Mais uma vez eu me despeço. Quem quiser compartilhar essa live e depois compartilhar lá no YouTube, é hashtag o cara da live. Muito obrigado a todos e não se esqueça, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigado.